Marcos capítulo 14, o versículo 10 e 11, diz o seguinte: Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Judas não era uma pessoa qualquer, era um homem instruído, um homem de boa família, né? E há algumas lendas que dizem que botaram o nome de Judas, mas para ofender os judeus pelo que ele fez com Jesus. Mas uma das coisas também é que Judas, ele fazia parte dos zelotes. Era um grupo de homens que queria a independência de Israel, que queria colocar os romanos para fora, né? E ele foi chamado por Jesus. Ele passou a ser o tesoureiro, por quê? Pessoa que sabia ler, pessoa que sabia escrever, sabia contar, sabia administrar. E eles, como os demais discípulos, eles tinham aquela expectativa que Jesus seria o Messias terreno, o Messias que ia resolver um problema ali agora, não era algo espiritual. Apesar que todas as mensagens de Jesus, ele falou, né, sobre a questão espiritual também, não só material. E ele foi à procura dos sacerdotes e Mateus explica, Mateus diz aqui: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus capítulo 26, versículo 14. Quando você vai analisar essa questão dessas 30 moedas de prata, não temos assim uma fonte segura, mas provavelmente os sacerdotes, eles usavam duas moedas, as moedas, né, de Israel e as moedas de Roma, pois tinha a imagem, né, a efígie do imperador. E eles não usavam essas moedas no templo, por quê? Porque significava idolatria. E eles ofereceram 30 moedas para Judas. Judas, ele tratou Jesus como se fosse um escravo. Lá em Êxodo 12, em Êxodo 21, capítulo 32. Êxodo 21, versículo 32 diz que se um boi chifrasse um escravo, o dono teria que pagar 30 moedas. Então Judas, ele vendeu Jesus como se tivesse sido um escravo que foi chifrado pelo boi, que é o valor de 30 moedas. O profeta Zacarias também fala que recebeu o salário de 30 moedas para comprovar também o seu serviço. Mas o mais importante aqui não é o valor da moeda. O importante aqui é que Judas estava com Jesus o tempo todo. Judas estava ali ao lado de Jesus. E Jesus, ele diz que o Filho do Homem vai por aquilo que está escrito. Judas, ele traiu Jesus porque ele pensou nas coisas terrenas. Judas, ele traiu Jesus. Mas está profetizado, tá assim, né? Jesus, ele falou, né, que Judas ia traí-lo. Mas se ele se arrependesse, né, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o outro pecado é se você não perdoar o seu irmão. Porque Jesus disse, né, se não perdoardes os seus irmãos, eu também não vos perdoarei. E Judas, ele está aqui procurando a ocasião. E o mais interessante, o mais extraordinário, é que quando Judas se arrepende, né, e ele vai lá devolver o dinheiro, o Sinédrio diz assim que não pode receber o dinheiro de volta, porque é dinheiro de sangue. Homens religiosos, homens acima de qualquer suspeita, homens que eram reverenciados pelo povo, líderes de alta patente, né? Líderes, né? Aqueles homens mesmo, mas por trás, como o próprio Jesus diz em Mateus 15, sepulcros caiados. Eles estavam preocupados da mesma forma que Judas. Judas queria um Israel liberto, e eles queriam um Israel
né? Do jeito deles. Mas quero dizer para cada um, cada pessoa deve tomar cuidado, porque você pode trair Jesus de diversas maneiras. Você pode negar Jesus de diversas maneiras, não reconhecendo o que ele fez na cruz, não declarando ele como seu Senhor e Salvador, achando que por ele morrer por você já é o suficiente. Ele morreu, mas você tem que seguir. Judas seguiu Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, mas não mudou. Por quê? Porque tinha um coração ambicioso, tinha uma ganância material, não tinha uma ganância espiritual como os demais apóstolos. Que você possa pensar que Jesus, como Jesus tratou Judas? Como um escravo chifrado pelo boi. Uma pessoa que não tinha muito valor, segundo aquela época. Que você possa pensar, como é que eu estou valorizando Jesus? É isso que você vai dizer durante a sua vida, quando você confessar Ele como Senhor e Salvador.